No início era a escuridão, e depois a explosão que deu origem à infinita e crescente existência do tempo, espaço e matéria. Diariamente, novas descobertas revelam os misteriosos, magníficos e mortais segredos de um lugar a que chamamos de Universo. Eles já varreram os dinossauros e várias outras espécies. E não há dúvida de que voltarão a atacar. Seria um desastre de proporções bíblicas. Os asteroides não são apenas uma questão científica. Os asteroides serão um dos maiores problemas para a humanidade. São uma questão de sobrevivência. Então, quanto mais soubermos antes, mais capazes seremos de encontrar uma solução. Prepare-se para as últimas descobertas sobre os asteroides e para os novos e ousados planos para chegar onde o homem nunca foi antes. O Universo. Ataque de asteroides. Estamos no ano de 2029. Um asteroide que os cientistas rastreiam há décadas está passando perto da Terra. O asteroide tem cerca de 360 metros de diâmetro. Seu nome é Apophis, devido ao deus egípcio da destruição. Segundo as últimas previsões, o Apophis não atingirá a Terra em 2029. Mas ao passar por uma área do espaço próxima da Terra, a comunidade científica entra em alerta máximo. Os astrônomos calcularam uma pequena região do espaço na qual, se o Apophis passar por essa região, estará na rota de uma colisão com a Terra em 2036. E essa região muito pequena, com menos de 2 quilômetros de diâmetro, poucos milhares de metros, chama-se buraco de fechadura. Uma cooperativa internacional de agências espaciais lança um foguete em direção ao Apophis. É melhor não explodi-lo com uma arma nuclear. Primeiro, consumiria muita energia e produziria um grande número de fragmentos vindos em direção à Terra. O melhor é empurrá-lo um pouco e fazê-lo mudar de trajetória. Assim, não há colisão. Mas a rocha espacial de 30 milhões de toneladas pode ser maciça demais. A colisão não empurrou o asteroide o bastante para mudar seu curso. O impacto em 2036 é milhares de vezes mais forte que a bomba atômica lançada em Hiroshima. A cratera inicial é do tamanho da ilha de Manhattan. Formaria uma cratera de mais de 3 quilômetros de largura. Se o Apophis atingir uma cidade, adeus a essa cidade e a região num raio de 150 quilômetros. Com as ondas de choque, a explosão, os ventos soprando, com a força do impacto, haveria um terremoto gigantesco que seria sentido em áreas muito extensas. Quando o Apophis foi descoberto em 2004, as chances de um impacto eram de cerca de 1 em 37. Mas diminuiu ao longo dos anos quando os cientistas conseguiram ver melhor sua trajetória. A analogia é de que o processo de determinação da órbita é semelhante ao de prever furacões. Quando um furacão começa, você não sabe exatamente para onde ele vai. Quando consegue mais dados na semana seguinte, você refina sua predição. E também é assim com asteroides e cometas. Quanto mais observações você faz com o tempo, mais você sabe onde o objeto estará no futuro. Por isso, a atual probabilidade de um impacto contra a Terra, apenas uma chance em 250 mil, é tão menor que a original, de uma chance em 37. Mas mesmo que o Apophis não atinja a Terra, não há dúvida de que outro corpo espacial um dia atingirá. É
um desastre que as agências espaciais levam muito a sério. Em julho de 2010, um painel da NASA recomendou a criação de um centro de defesa planetária para tentar detectar e desviar qualquer asteroide que venha em nossa direção. Nós sabemos que um asteroide irá se chocar com a Terra em algum momento dentro de 1 a 10 mil anos. Um grande. E a grande questão é quando vai acontecer e se estaremos prontos para ele. Um parque de diversões é um lugar improvável para demonstrar como asteroides e cometas se deslocam no nosso canto do universo. Mas, na verdade, uma atração revela muito sobre esses objetos mortais. O sistema solar é parecido com uma galeria de tiro. Asteroides e cometas ocasionalmente atingem planetas e luas, criando gigantescas crateras de impacto. Os objetos maiores apresentam uma área transversal maior e são mais fáceis de acertar. Nesse caso, tenho que acertar este pequeno alvo, que é mais ou menos do mesmo tamanho. Mas imagine que aquele homem é Júpiter. Ele é grande. E o esquilo pode ser a Terra, menor. E as formigas podem ser a Lua, menores ainda. Então Júpiter é bem fácil de acertar. O esquilo, ou a Terra, é mais difícil de acertar por uma simples razão. Tem uma área menor. Ah, pronto, acertei a Terra. As formigas são menores, mais difíceis de acertar. A maioria dos asteroides erra. Eles só acertam de vez em quando. Mas ao contrário da galeria de tiros em que as balas, ou nesse caso flashes de luz, sempre vão em linha reta, asteroides e cometas curvam-se em direção aos alvos. Júpiter tende a atrair os asteroides e cometas com sua gravidade. Então é como se eu começasse a mirar lá longe, mas Júpiter puxa o cano do rifle em sua direção e acerto em cheio. Como a Terra é bem menor do que Júpiter, sua gravidade menor não atrai tantos asteroides. E a Lua, com apenas uma fração da gravidade da Terra, atrai menos ainda. Mas como a superfície repleta de crateras da Lua indica, impactos infrequentes num longo período de tempo ainda significam muita destruição. A capacidade de Júpiter de atrair cometas e asteroides esteve em evidência recentemente. Em 1994, fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 chocaram-se contra Júpiter. Para os cientistas, esse tipo de impacto grande era um evento raro que só ocorria uma vez a cada 100 anos. Mas então, outro cometa ou asteroide atingiu Júpiter em julho de 2009, criando uma grande mancha escura e uma bola de fogo do tamanho da Terra. Observar dois impactos diferentes em Júpiter, no espaço de apenas 15 anos, indica que a atividade no sistema solar pode ser maior do que pensávamos. Então, em junho de 2010, um terceiro objeto atingiu Júpiter. Um astrônomo amador capturou o momento do impacto. Isso forçaria os cientistas a mudar as estimativas e a reconhecer que Júpiter é atingido por objetos grandes com muito mais frequência do que a cada 100 anos? Acho que não são necessariamente muito mais do que pensávamos. E isso porque o objeto que o atingiu em 2009 era menor do que o cometa Shoemaker-Levy 9. E há muitos mais objetos pequenos voando por aí do que objetos grandes. Mais informações sobre qualquer tipo de impacto, grande ou pequeno, são sempre úteis. Para entender o risco de impacto na Terra, precisamos entender a população de asteroides, suas órbitas. Então, qualquer informação, até mesmo entender com que frequência eles atingem Júpiter ou a região de Júpiter, ajuda a entender a população de objetos no sistema solar e até que ponto precisamos nos preocupar com o impacto na Terra. A principal fonte dessa população é o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. É onde a forte atração gravitacional de Júpiter impede milhões de rochas menores de se tornarem outro planeta.
Mas a história não termina aí. Nós vemos os asteroides como essas rochas que ficam paradas no cinturão entre Marte e Júpiter, porque historicamente é onde a maioria foi descoberta. Mas, na verdade, há asteroides que passam perto de Júpiter, há asteroides que passam perto do Sol e outros que passam perto da Terra. O maior asteroide é o Ceres, de quase 100 quilômetros de diâmetro, ou a distância entre Washington, D.C. e Chicago. É tão grande que constitui 1/3 da massa total do cinturão dos asteroides. O impacto de um tal asteroide seria uma péssima notícia para todas as criaturas vivas da Terra. Ele é cerca de 100 vezes maior do que o asteroide que causou o impacto de Chicxulub, aquele que resultou na extinção de 70% das espécies da Terra e também causou a extinção dos dinossauros. Então, à primeira vista parece algo ruim, mas é muito, muito, muito pior. Seria um desastre além das proporções bíblicas. Criaria uma cratera quase do tamanho dos Estados Unidos. E além disso, espalharia magma e lava por todo o globo. E criaria ventos supersônicos por todo o planeta. A coisa seria feia. Por sorte, o Ceres e asteroides grandes são fáceis de localizar e rastrear. Provavelmente teríamos décadas de alerta se um asteroide com mais de 1,5 km tivesse a chance de atingir a Terra. Mas os menores representam um desafio maior, como mostram as últimas informações. Há muito mais objetos pequenos que grandes. Então, quanto aos objetos com 1 quilômetro ou 2/3 de milha de diâmetro ou mais, achamos que existem 940 deles. Descobrimos 86% da população. Quanto a objetos menores de 100 metros ou maiores, achamos que são cerca de 50 mil e descobrimos 10%. Quanto a objetos ainda menores de 30 metros ou mais, achamos que há cerca de 2 bilhões desses objetos e descobrimos muito menos de 1%. O surgimento de telescópios melhores na última década permitirá que os astrônomos identifiquem mais asteroides de todos os tamanhos. Mas um asteroide de 30 metros de diâmetro em rota de colisão com a Terra pode não ser descoberto até pouco antes da colisão. E uma rocha desse tamanho também pode ter consequências devastadoras. A Terra está coberta de evidências de colisões com asteroides. E hoje, os cientistas trabalham febrilmente para descobrir o que acontecerá no futuro. Eles sabem que no passado, enormes rochas espaciais eliminaram quase todos os seres vivos do planeta. O bom disso tudo é que eles não são muito frequentes, são medidos em milhões ou dezenas de milhões de anos e são tão grandes que, pelas nossas observações, sabemos onde esses objetos estão. Saberemos de uma colisão com um enorme tempo de antecedência. Na verdade, os asteroides menores representam maior risco, porque eles são mais frequentes e mais difíceis de encontrar. Imagine que um desses asteroides menores aproxima-se de uma cidade. Talvez seja avistado apenas poucas horas antes do impacto, deixando pouco tempo para a evacuação e nenhuma chance de desviá-lo no espaço. Se tiver 30 metros de diâmetro, colidirá com a energia de uma bomba nuclear de 5 megatons, 400 vezes superior à potência da bomba de Hiroshima. Ao atingir a Terra, pode causar muito estrago, porque a cratera produzida geralmente tem de 10 a 20 vezes o tamanho do objeto espacial. Então pode chegar a centenas de metros. E muitos quilômetros em torno da região do impacto serão afetados pelos escombros ejetados. Todo esse material choverá sobre as pessoas. Mesmo que o asteroide caia a centenas de quilômetros da cidade, provocará caos para seus milhões de habitantes. O
fornecimento de alimentos pode ser drasticamente alterado se o asteroide atingir uma grande área agrícola próxima. Não só todos os seres humanos na região morreriam, como centenas de quilômetros quadrados de plantações seriam destruídas. E além de eliminar as culturas existentes, tornaria o solo inutilizável por um longo tempo. E asteroides menores nem sequer precisam colidir para causar destruição em grande escala. Em 1908, a explosão de um asteroide na atmosfera derrubou cerca de 80 milhões de árvores em centenas de quilômetros quadrados, perto do rio Tunguska, na Sibéria. Quando um asteroide ou cometa vem em direção à Terra, encontra primeiro a atmosfera, que o agarra, o comprime, e essa pressão faz com que o asteroide ou cometa exploda. Esta explosão manda energia para uma vasta região da Terra. Então, essas explosões atmosféricas também são muito perigosas. Mas a rocha que causou toda essa destruição pode ter sido bem menor do que se pensava. Quando atingiu a atmosfera, o objeto podia ter apenas poucas dezenas de metros de diâmetro, em vez de centenas de metros como inicialmente estimado. A princípio, pode até parecer bom que o Tunguska tenha sido menor do que pensávamos, mas é negativo para nossas previsões futuras, porque há mais objetos pequenos do que grandes. Então, se um objeto pequeno pode fazer tanto estrago, tais estragos poderão ser mais frequentes, porque esses impactos podem ocorrer em intervalos de séculos, em vez de intervalos de milênios. Quando tem menos de 30 metros de diâmetro, as rochas espaciais são chamadas de meteoritos e não de asteroides. As estrelas cadentes, na verdade, são meteoritos ardendo na atmosfera. Às vezes, câmeras de amadores captam pequenos pedaços atingindo o chão ou até carros e prédios. De fato, a atmosfera da Terra é bombardeada por objetos espaciais com mais frequência do que se costuma pensar. Eu estou numa pedreira, ao lado de uma grande pilha de rocha triturada, porque esse é o volume de material, de poeira, areia e pedras que atinge a atmosfera da Terra todos os dias, cerca de 100 toneladas. É suficiente para encher 6 ou 7 caminhões desses. Essa é uma pedra do tamanho de uma bola de basquete. Em média, cerca de 2 desse tipo se chocam com a atmosfera da Terra todos os dias. Depois vem um objeto do tamanho de um carro. Imagine que essa pilha de pedras seja um objeto do tamanho de um carro se chocando com a atmosfera da Terra. Isso acontece uma vez a cada 2 semanas, mas até mesmo algo desse tamanho se queima completamente antes de chegar à superfície da Terra. Para um objeto atingir a atmosfera da Terra, precisa ter no mínimo 30 metros de diâmetro para causar algum estrago sério. Mas uma pedra de 30 metros é muito grande. Iria da frente daquele caminhão até aquele cone laranja ali. No outro extremo está a maior cratera de impacto da Terra, situada em Redford, África do Sul. Tem quase 300 quilômetros de diâmetro e modificou drasticamente a Terra quando colidiu com ela há cerca de 2 bilhões de anos. Deve ter mandado uma placa de material para o espaço, que depois deve ter voltado e colidido com a Terra, iniciando incêndio se havia alguma coisa para queimar. E os efeitos climáticos desse impacto teriam durado décadas. Os oceanos teriam se tornado ácidos, haveria toneladas de fuligem na atmosfera. Então, uma coisa que realmente não queremos que aconteça. Para a vida primitiva na Terra naquela época, foi um grande evento de extinção, com uma cratera mais de 1,5 vezes maior do que a que eliminou os dinossauros.
A cratera sul-africana foi descoberta apenas na década de 90, pois a maioria de suas formas se erodiu nos últimos 2 bilhões de anos. Mas fotos tiradas do espaço revelaram sua existência. Uma região montanhosa no centro da profunda cratera levou os cientistas a pensar que houvera atividade vulcânica na área. Mas, na verdade, é o que se chama de pico central de ricochete, uma característica de crateras de 150 quilômetros ou maiores. Com tamanhos maiores, a energia do impacto é tão grande que, quando cai, a rocha essencialmente age como se não tivesse força. E o que acontece é algo parecido a quando você joga uma pedra na água e vê o pico de ricochete quando a água volta a encher o local. Mas como é uma rocha, depois ela se solidifica. E vemos vários picos centrais na Lua e em outros lugares do Sistema Solar. Mas outros asteroides grandes atingiram a Terra muito mais recentemente. Até mesmo depois do asteroide que matou os dinossauros há 65 milhões de anos. 30 milhões de anos depois, outro imenso asteroide chocou-se contra a costa dos Estados Unidos e ajudou a formar a Baía de Chesapeake. Vemos evidências dos escombros desse impacto por toda a costa leste até Nova Jersey e Nova York. E o mesmo na sua extremidade sul. A cratera de 88 quilômetros de diâmetro permaneceu oculta sob o mar até que a exploração de petróleo confirmou sua existência na década de 90. E como caiu próximo à costa, o asteroide causou um enorme tsunami. Alguns dizem que as ondas podem ter chegado a 15, 30, talvez 50 quilômetros de altura. Ou seja, enormes. Os montes Apalaches têm apenas poucos milhares de metros. Embora as ondas tenham diminuído perto da costa, é muita água e pode ter coberto os Apalaches e formado o vale do rio Ohio. E se o mesmo impacto acontecer hoje, a costa leste jamais voltará a ser a mesma. Um impacto de asteroide tem o poder de matar instantaneamente milhões de pessoas. Os impactos maiores também podem causar catástrofes globais, ameaçando a existência da humanidade. Por isso, o estudo dos asteroides é uma das prioridades da ciência. Há 35 milhões de anos, um enorme asteroide colidiu com a costa leste dos Estados Unidos. A cratera de 88 quilômetros de diâmetro permaneceu oculta sob a Baía de Chesapeake até recentemente. Seus efeitos foram devastadores. Mas e se o mesmo impacto ocorresse hoje? A colisão destruiria toda a costa leste, através de uma combinação de tsunamis, ondas de choque, efeitos térmicos e, além disso, lançaria enorme quantidade de destroços que se espalhariam por grandes distâncias, dando início a incêndios florestais. Milhões de pessoas morreriam instantaneamente, ou então logo depois do impacto, mas teria consequências de longo alcance também devido a perturbações na região inteira, na agricultura, nas comunicações e, claro, o centro do nosso governo fica na costa leste. Mas, segundo registros fósseis recentemente descobertos, o asteroide de 1,5 km da Baía de Chesapeake não teve os mesmos efeitos globais como as extinções em massa causadas pelo asteroide de 10 km que matou os dinossauros. O impacto que criou a Baía de Chesapeake há mais de 30 milhões de anos foi enorme, mas corresponde a apenas uma pequena fração da energia liberada durante o impacto em Yucatán há 65 milhões de anos. O impacto ficou no limiar de provocar efeitos realmente globais. No limiar do necessário para causar uma extinção em massa.
Devido a esse poder destrutivo, é crucial saber exatamente com o que estamos lidando. E para isso é preciso chegar perto. Em 2001, uma missão da NASA chamada NEAR partiu com o objetivo de apenas orbitar o asteroide Eros. Mas quando chegou lá e cumpriu os objetivos da missão, eles decidiram tentar pousar no asteroide. Foi muito divertido. Parecia uma exploração à moda antiga. E vamos tentar. E eles conseguiram. As imagens da abordagem e do pouso deram aos cientistas mais detalhes da superfície de um asteroide do que jamais tiveram antes. E os resultados foram inesperados. Uma das surpresas é que esses pequenos objetos têm geologia. Ele tinha traços tectônicos e parece que deslizamentos de terra e erosão aconteciam em sua superfície, além de crateras de impacto e rochedos por toda parte. E imaginamos o cenário em que um pequeno asteroide bate num asteroide maior e arranca um monte de escombros que depois assentam. E são esses rochedos espalhados por toda a superfície. A espaçonave NEAR transmitiu informações para a Terra durante 2 semanas enquanto estava na superfície. Mas perdeu o contato de rádio com a Terra e ficará parada e muda lá por milhões de anos. A nave Hayabusa da Agência de Exploração Espacial do Japão recentemente superou a NEAR. É a primeira espaçonave a pousar num asteroide e voltar para a Terra. Chegou em junho de 2010 após uma viagem de ida e volta de 6 bilhões de quilômetros. A espaçonave queimou na atmosfera da Terra, como planejado, mas a cápsula de amostras pousou no interior da Austrália. Ainda hoje não está claro se amostras minúsculas estão presentes. O cuidadoso exame da cápsula prossegue. É um longo processo, mas estão otimistas. Acham que conseguirão muitos dados das primeiras amostras de um asteroide que trouxeram para a Terra. Para um geoquímico, poucos microgramas de material bastam para fazer exames composicionais detalhados de química e mineralogia. Mesmo antes de a Hayabusa voltar, outra missão já estava a caminho. 3, 2, ligar o motor e decolar. Após o lançamento em 2007, a espaçonave Dawn, da NASA, está a caminho de 2 dos maiores asteroides do cinturão dos asteroides entre Marte e Júpiter. A Dawn chegará ao Vesta, de 515 quilômetros de diâmetro, vai orbitá-lo por 1 ano e depois alcançará o Ceres, de 970 quilômetros, em 2015. Não poderia haver 2 asteroides mais diferentes um do outro. O Ceres é relativamente úmido, talvez com gelo sob a superfície. O outro, Vesta, seria o oposto, destituído de minerais hidratados ou água de gelo. Aqueceu-se tanto durante sua existência que teria camadas, uma camada superficial, um manto e um centro, assim como a Terra. Todas essas missões revelam que os asteroides são feitos de um conjunto de materiais bem mais amplo do que antes se pensava. Há uma imensa variedade de asteroides. Alguns são ricos em ferro ou em níquel, como este haltere de ferro. Outros são semelhantes a esta pedra que caiu na Terra, são de pedra, de rocha. Outros ainda são uma combinação entre o de ferro e o de rocha. Também há tipos exóticos, como pilhas de pedregulhos, como este punhado de cascalho, mas todos unidos gravitacionalmente na forma de um grande asteroide. Temos também ex-cometas, que se livraram de todo o gelo e ficaram com este material granulado, muito fino, num tipo de bola muito porosa. Mas os asteroides estão surpreendendo por outros motivos, além de sua composição. A missão Galileu a caminho de Júpiter passou por um asteroide chamado Aida e descobriu que tinha uma pequena lua chamada Dactyl.
Foi uma grande surpresa. Agora sabemos que esse incidente não é tão raro assim. Asteroides podem ter luas próprias, às vezes várias luas. Estamos observando também que muitos asteroides se deslocam em pares, ou mesmo em grupos de 3. E são observações novas, um fenômeno novo para entendermos. Saber como os asteroides se agrupam e do que são feitos é mais do que uma questão de interesse científico. Imagine que no futuro um asteroide imenso e mortal despencará em direção à Terra. Para que a humanidade sobreviva, precisará ser desviado. Mas se não soubermos exatamente do que o asteroide é feito, o esforço para salvar o planeta pode ser terrivelmente frustrado. O impacto de um asteroide pode causar mais destruição do que qualquer outro tipo de desastre natural. Mas também é uma das poucas fúrias da natureza que podemos ser capazes de evitar. Imagine que no futuro um imenso asteroide se precipita para a Terra a 112 mil quilômetros por hora. Agências espaciais internacionais se unem para lançar um foguete na tentativa de salvar a humanidade. O truque é entender o inimigo. É feito de ferro sólido, é feito de fragmentos de rocha, é feito de cascalho, é uma bola porosa. Porque se um volume de ferro sólido for atingido por uma espaçonave, vai reagir de modo bem diferente de uma bola porosa. O asteroide é feito de cascalho, poroso o bastante para absorver o impacto de um foguete e permanecer na rota de colisão com a Terra. Também é grande o bastante para não queimar na atmosfera. Ele colide com a Terra e muda para sempre a vida no planeta. Esse é o preço que podemos pagar se não entendermos o quanto antes a variedade de asteroides no Sistema Solar. Mas, pelo menos no caso de asteroides grandes, saberemos com anos ou décadas de antecedência quando chegarão. No caso de cometas, até mesmo enormes, o alerta será medido em meses. Por quê? É o que Clayton L., de Atlanta, Geórgia, queria perguntar a O Universo. E ele nos escreveu: por que saberemos quando um cometa colidirá com a Terra com uma antecedência muito menor do que é o caso com os asteroides? Boa pergunta, Clayton. Adoraríamos saber quando algo vai nos atingir. Acontece que os asteroides estão tão próximos que podemos rastrear suas órbitas com precisão. Portanto, podemos fazer predições exatas de onde eles estarão daqui a dezenas ou mesmo centenas de anos. Sendo assim, podemos conseguir desviá-los antes que atinjam a Terra. Mas os cometas vêm das profundezas do Sistema Solar e só ficam brilhantes a ponto de serem vistos de 6 meses a 1 ano antes de nos atingir. Então é pouco tempo de alerta. Felizmente, a maioria dos corpos que podem atingir a Terra são asteroides, não cometas. E podemos rastrear os asteroides com precisão. O fato de os asteroides terem uma chance muito maior de destruir a vida na Terra no futuro é uma das principais razões pelas quais estudá-los com missões não tripuladas é tão importante. Mas em abril de 2010, o presidente Barack Obama anunciou um desafio ainda maior. Até 2025, esperamos que espaçonaves capazes de longas viagens permitam que lancemos as primeiras missões tripuladas além da Lua ao espaço profundo. Começaremos mandando astronautas até um asteroide pela primeira vez na história. Eu sou professor universitário e sei que as novas gerações querem ir além. Os nossos avós foram à Lua, nós queremos ir além. Então, uma parte auspiciosa da mensagem do presidente é que a NASA precisa retomar suas viagens ao espaço.
Uma missão tripulada até um asteroide será muito diferente das missões até a Lua no passado. Em certos aspectos será mais fácil, em outros será muito mais difícil. Qualquer asteroide que os astronautas visitarem estará bem mais longe da Terra do que a Lua. E a jornada provavelmente levará meses, em vez dos 8 dias necessários para chegar à Lua. Mas a viagem de ida e volta usará menos combustível do que uma missão lunar. A Lua é um corpo com gravidade própria significativa. É preciso usar mais combustível para descer com segurança até a superfície. Quando você vai para um asteroide com gravidade muito baixa, mesmo tendo que viajar mais para chegar até lá, você não terá de gastar tanto combustível assim para chegar à superfície. E também precisará de menos propulsão na hora de deixar o asteroide e voltar para a Terra. Mas se manter na superfície de um asteroide será muito mais difícil do que pousar na Lua. Trata-se mais de atracar do que pousar. Mas alguma gravidade tem, então você terá de lidar com um pouco de gravidade. Mas terá principalmente de se ancorar, se segurar. E você não precisa se segurar quando está na gravidade da Lua. Explorar um pequeno asteroide em rotação também será bem mais difícil para os astronautas do que saltar pela Lua. Será semelhante a andar no espaço. A noção de altura ficará alterada e você terá que tomar muito cuidado ao andar por um asteroide, porque a gravidade é muito fraca. Um bom salto pode fazer com que entre em órbita em torno do asteroide ou até pode mandá-lo para longe com velocidade e expulsá-lo do asteroide. Então você tem que estar bem preso à superfície quando andar. Mas como os rovers já provaram ser eficazes em explorar outros mundos, há um bom motivo para mandar astronautas para um asteroide. Astronautas, exploradores, o público interessado no espaço quer ver como é em pessoa através de olhos humanos. E esse dia está chegando. Os robôs podem fazer muito e já fizeram muito em explorações especiais, mas não há geólogo melhor do que um ser humano. Ser um geólogo explorando um asteroide é ser capaz de reconhecer a história de uma determinada região, examinar tipos conhecidos de formações geológicas, saber exatamente o que fazer. Você quer uma amostra dessa rocha e não quer uma amostra daquela rocha. Os asteroides também são importantes devido aos recursos que podem conter. Estamos em 2050. Uma equipe de astronautas acabou de pousar no asteroide. Não estão lá para explorá-lo. Pararam apenas para abastecer. Mas que tipos de recursos preciosos esse pequeno mundo rochoso pode conter? O impacto de um asteroide pode aniquilar espécies inteiras, incluindo os seres humanos. Mas em vez de aceitar essa sina, os cientistas tentam saber o bastante sobre eles com o fim de prevenir desastres. E os asteroides que não estão vindo para a Terra podem até mesmo ser úteis. Um dos motivos para visitar asteroides e estudá-los é que podem conter recursos que serão úteis para futuros exploradores. E um dos mais importantes seria água ou gelo. As pessoas precisarão de gelo para viver, beber e usar para vários fins. Estamos em 2050. Uma equipe a caminho de Marte parou num asteroide para se abastecer de água. O oxigênio da água pode ser separado para reabastecer os tanques dos astronautas. Mas esta pedregosa estação espacial tem ainda mais a oferecer. É concebível que, com tecnologia avançada, possamos ir aos asteroides, decompor a água e usar o oxigênio e hidrogênio como combustível, para levar as espaçonaves ainda além. O asteroide pode conter até mesmo materiais inestimáveis, elementos tão raros e críticos para o sucesso da tecnologia que poderão ser a causa de futuras guerras.
Alguns asteroides contêm platina e titânio e elementos raros importantes em diversos aspectos para a eletrônica. Esses elementos são raros na Terra e podem não ser raros em alguns asteroides. Mas a razão mais importante para investigar os asteroides continua sendo seu potencial para matar instantaneamente milhões de pessoas ou eliminar completamente a raça humana. Para enfrentar esse desafio, a NASA lançou a missão WISE em dezembro de 2009. A nave de estudo de amplo campo com infravermelho já encontrou 25 mil asteroides e mais de uma dúzia de cometas, escuros demais para serem encontrados com luz visível. A nave está observando todo o sistema solar, tentando ver 99% do céu e mapear os objetos próximos da Terra, os asteroides, que não encontramos no passado. E isso pode nos ajudar a descobrir se algum deles está em rota de colisão com a Terra. E mesmo que geralmente não sejam manchete nos jornais, muitos asteroides passam perto da Terra. Em abril de 2010, um asteroide de 21 metros de diâmetro passou a 354 quilômetros da Terra, distância menor que a da Lua em relação à Terra. E meses antes, um asteroide de 7 metros passou ainda mais perto. No inverno de 2009, em novembro, um asteroide passou muito perto da Terra. Ele estava a apenas 12 mil a 14 mil quilômetros. E só soubemos disso quando chegamos muito perto. É a mesma distância entre Los Angeles e Mumbai, na Índia. E em 1972, um turista no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, fotografou um objeto de tamanho similar passando muito mais perto. O caso de 1972 é um exemplo do mais perto que se pode chegar de uma colisão sem colidir. Ao descer, ele ia colidir com a Terra, mas pulou para o lado na atmosfera devido à pressão do ar, como uma pedrinha que pula na superfície de um lago. Foi por pouco mesmo. Então, em outubro de 2008, um pequeno e aparentemente insignificante evento ocorreu numa parte afastada do Sudão. Mas, na verdade, foi um grande salto para a ciência de prever o impacto de asteroides. Um pequeno asteroide foi descoberto. Previram que pousaria no Sudão no dia seguinte. E pousou. Foi o primeiro caso que aconteceu de descobrirmos um objeto e prevermos que pousaria em determinada hora e lugar. E fragmentos deste objeto foram encontrados sobre o deserto. Mas foi apenas um pequeno impacto com um dia de aviso prévio. Hoje, ainda se debate se poderemos identificar e desviar um asteroide capaz de causar uma catástrofe na Terra. Os cientistas acreditam que ainda existem milhões de asteroides não identificados, capazes de destruir uma cidade. Ou muito mais. Seremos capazes de descobrir quais deles cruzarão nosso caminho? E conseguiremos evitar que colidam com a Terra? Tudo ainda está em jogo. Cada nova descoberta sobre os asteroides não é apenas um avanço científico, mas uma oportunidade de aumentar as chances de sobrevivência da humanidade.